Glória a Deus, a paz do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou o Sérgio e esse é o nosso pão diário, nossa leitura bíblica diária, amém? Glória a Deus por mais um dia. Hoje nós estamos aí encerrando o livro de Josué. Hoje nós vamos ler aí os capítulos 22, 23 e 24 e Salmos 69. Amém? Hoje nós estamos aí no dia 69 da nossa leitura. Glória a Deus. Então vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos, meu Deus, por esse dia maravilhoso, por mais um dia na tua presença, meu Pai. Pai amado, Pai querido, abençoa a nossa leitura, meu Pai. Abra o nosso entendimento para que a tua palavra fique gravada na tábua do nosso coração. Tira, meu Pai, toda distração, tudo aquilo que quer nos atrapalhar nesse dia, de absorvermos a Tua palavra, meu Pai, de entendermos e aprendermos, meu Pai, mais com ela. Pai amado, Pai querido, abençoa essa pessoa que está lendo, que está acompanhando comigo, meu Pai. Abra o entendimento dela, que a Tua palavra fique gravada na tábua do seu coração também. Pai amado, Pai querido, esse é o meu pedido nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Então vamos à leitura. Josué capítulo 22 diz assim a palavra do Senhor. Josué abençoa as 2,5 tribos. Então, Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo, até o dia de hoje, não desampararastes. Antes, tiveste cuidado na guarda do mandamento do Senhor, vosso Deus. E agora, o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis o Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o servais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e despediu-os, e foram para suas tendas, porquanto Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente, e enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou e falou-lhes dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas vestes. Repartir com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor, pelo ministério de Moisés. O altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade
E a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade. Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta, com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor. Para que hoje abandonais ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, afora o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Assim, aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se nós edificarmos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disto. Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: Que tende vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filho de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar,
não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos sejam testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã, assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor, que fizeram nossos pais, não para o holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. Josué convoca o povo à obediência. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos e aos seus cabeças, e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrando em dias. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até ao mar grande, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós. E vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois,
muito para guardares e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até ao dia de hoje. Pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações. E quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até ao dia de hoje. Um homem só, um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações, que ainda ficou convosco, e com ela vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e a ela a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede, e açoite a vossas costas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu vou, hoje pelo caminho de toda a terra. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas, que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Quando transpassardes o concerto do Senhor, vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servires a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Josué, capítulo 24. Josué traz a lembrança do povo, os atos do Senhor. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir, para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito,
como o fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até ao mar Vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém, os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram diante de vós, e como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Josué renova aliança com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Glória a Deus, eu vou deixar anotado essa parte, que é maravilhosa. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos, pelos meios dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até ao amorreu morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servirdes a deuses estranhos,
então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim, fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, um para a sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar. E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Amém? Glória a Deus! Então hoje nós concluímos o livro de Josué. Agora vamos ler Salmos 69. Glória a Deus. Angústia e oração por causa dos adversários. Ao regente do coro, adaptado para Xoxanim, Salmo de Davi. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, aonde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais dos que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos.
Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se tornou em afrontas. Pus por veste um pano de saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas, e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te a minha alma. Aproxima-te da minha alma e resgata. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram beber vinagre. Tornem-se a sua mesa diante dele, em laço, e para sua inteira recompensa em ruína. Escureçam-se-lhe os olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam escritos com os justos. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no no céu, nos céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. E herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Amém? Glória a Deus por esse dia. Glória a Deus por mais um dia concluído. Então hoje nós concluímos o livro de Josué. Amém? Glória a Deus. E amanhã nós daremos início ao livro de Juízes.
Glória a Deus por esse dia. Então fica o desafio para você deixar aí nos comentários qual versículo você mais gostou nesse dia de hoje. Amém? Medita nessa palavra, né? Faz o seu devocional, faz uma meditação, pede para Deus falar com você. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!